trazer ela para o posso ficar também depois da anotação. Boa noite. Essa última música aí que nós cantamos aqui, né, louvamos junto ao Senhor, ela é uma composição musical construída na base de algumas perguntas, né? Quem, que apontam para a majestade de Deus, a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, e isso tem bastante relação com aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. E nós vamos retomar hoje os nossos sermões aqui sobre providência divina. Nós tínhamos dado um tempo aí, né, no mês de dezembro, começamos aí com os sermões de Natal, e agora, como bem lembrou o Wallace, né, esse mês de janeiro, agora estamos no último domingo, mas foi um mês marcado, então, por muitas despedidas aqui do nosso meio. Então, nós estávamos dando oportunidade aí para os irmãos que estavam conosco ainda poderem trazer um desafio para a gente na Palavra de Deus. E assim tivemos, então, alguns sermões que foram trazidos no mês de janeiro, muito importantes também para a nossa piedade, né, para a nossa vida com o Senhor. Mas nós vamos, então, retomar aquele tema da providência divina. Eu ainda vou percorrer esse tema por alguns meses. E se vocês estão lembrados, nos últimos sermões, ainda lá em outubro e novembro do ano passado, nós estávamos falando sobre a providência divina no mundo natural. Estão lembrados disso? Caso você queira rever esses sermões, nós temos eles postados lá no site da igreja. Você pode então acessar a nossa página lá e pode assistir novamente os sermões, ou pergunte aqui para os nossos irmãos da técnica e eles vão saber orientar você como chegar lá. Mas nós vimos então a providência divina sobre a terra, estão lembrados? Vimos a providência divina sobre as águas, sobre os ventos, sobre as plantas, sobre os animais. E nós percebemos, ao olhar para esses aspectos da providência divina, que em todo o mundo natural existe o controle governamental, até rimou, né? Existe o controle governamental de Deus. Então, neste primeiro bloco, acerca da providência divina, nós estamos considerando aí o mundo natural. E eu quero encerrar na noite de hoje essa parte da providência divina no mundo natural, olhando aí para alguns textos dos capítulos finais do livro de Jó. Então eu peço a você que vá abrindo a sua Bíblia, aí no livro de Jó. Livro de Jó, nós vamos olhar alguns textos no capítulo 38 e 39 aí do livro de Jó. E nestes capítulos, Jó é confrontado por Deus, mais ou menos como acontece essas perguntas aqui na última música que nós cantamos aí. Também nestes capítulos 38 e 39 do livro de Jó, há uma confrontação de Jó por parte de Deus. Não sei o quanto você conhece do livro de Jó, mas Jó tinha acusado a Deus. Os amigos de Jó também fracassaram nos seus conselhos que eles deram a Jó para explicar a Jó qual era a razão do seu infortúnio, daquelas calamidades que se abateram sobre Jó e sua família.
E eu quero destacar nesses 2 capítulos apenas algumas palavras aí da resposta de Deus para Jó. Então, se você está aí no capítulo 38, vamos ler alguns versículos, começando no versículo 4. Jó 38, 4. Então, Deus falando com Jó. Nós estamos aqui nos aproximando do final do livro de Jó. Muita coisa já aconteceu. Então, nesta sessão, Jó tinha se aproximado de Deus, falado com Deus e exposto diante de Deus, expôs diante de Deus a sua tristeza, a sua inconformidade e até a sua indignação com tudo que tinha acontecido com ele. E Deus o ouviu. Mas agora Deus vai responder a Jó. Versículo 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Já pensou? Alguma vez você já dirigiu a Deus assim a sua indignação por achar que Deus estaria sendo injusto com você? E talvez Deus falou contigo assim, mais ou menos dessa forma: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Versículos 8 a 11. Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir? Além deste ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Versículos 12 e 13, ele está falando com Jó. Ele está confrontando a Jó. Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Versículo 17. As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Versículo 19. Jó, como se vai ao lugar onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Versículos 22 e 23. Jó, acaso você entrou nos reservatórios de neve e já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Versículo 31, Jó, você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion. Versículo 33, Jó, você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Versículo 35, Jó, é você quem envia os relâmpagos e eles lhe dizem, aqui estamos. Versículos 39 e 40, Jó, é você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Agora no capítulo 39, versículo 19. Jó, é você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Versículo 26. Jó, é graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e se estende as asas rumo ao sul? Meus irmãos, o que Deus está fazendo aqui com Jó? Para onde Deus está levando Jó nesta confrontação?
Deus está levando Jó para os mistérios da natureza. Deus está calando a arrogância de Jó. Deus está calando a prepotência e a insolência de Jó. Agora, é verdade que em toda essa experiência de Jó, Deus nunca contou aí a Jó qual era a razão do seu sofrimento. Jó não sabia. Ele nunca deu a Jó nenhuma explicação acerca das circunstâncias aí, das suas aflições. E Deus também nunca falou nada para Jó sobre as acusações de Satanás, que nós encontramos lá no capítulo 1, e Deus nunca falou nada para Jó sobre a permissão que ele, Deus, concedeu a Satanás. Jó não sabia de nada. Então, Deus fez uma única coisa em todo esse drama aqui de Jó. E nesses capítulos finais, Deus convenceu a Jó da sua arrogância, da sua ignorância e da sua insolência. Então, na prática, essas perguntas todas aqui que Deus está fazendo a Jó, na prática ele perguntou para Jó o seguinte: Jó, você é eterno? Jó, você é grande? Você é poderoso? Você é sábio? Você é perfeito? Então era isso que Deus estava perguntando para Jó aqui nesses capítulos finais, naquilo que foi uma aula prática de Deus para Jó. Tem muitas aulas práticas que Deus deu nas Escrituras Sagradas. Esta foi uma aula. Deus deu uma aula para Jó, uma aula prática. Você não gostaria de ter participado dessa aula? Se Jó não era nada disso, se ele não era eterno, se ele não era perfeito, se ele não era grande, se ele não era sábio, a melhor coisa que Jó poderia fazer era o quê? Ficar calado, fechar sua boca, confiar em Deus. Jó não tinha participado da criação. Agora, Deus estava prestes a ser o justificador de Jó, mas antes disso, ele precisou levar Jó a uma correta compreensão da sua soberania e a uma correta compreensão da sua providência divina. Então Deus descreve o seu poder sobre a criação. E então ele diz para Jó que ele é poderoso sobre o mar. Ele não disse para o mar: até aqui você pode vir, daqui você não passa. Ele é poderoso sobre os continentes. Ele é poderoso sobre as nuvens. Ele é poderoso sobre a chuva, sobre as estrelas. Ele é o responsável pelas leis e pelos poderes que regem todos os corpos celestes. A sabedoria de Deus criou todo esse universo. A soberania de Deus sustenta todo este universo e a providência divina rege todos os acontecimentos neste universo. Agora, nesta aula prática aqui, Deus ele faz algumas perguntas humilhantes aí sobre a capacidade de Jó. Jó ele não era capaz de cuidar do mundo natural. E na medida em que Deus vai confrontando Jó, Jó vai se sentindo cada vez mais humilhado, cada vez mais insignificante, cada vez mais envergonhado. E ele que estava diante do Senhor em prepotência, ele vai se diminuindo, encurvando, se apequenando, envergonhado.
A primeira resposta de Jó foi a seguinte, capítulo 40, versículos 3, 4 e 5. Depois que Deus confrontou a Jó, notem o seguinte, primeira resposta de Jó. Versículo 3, 43. Então Jó respondeu ao Senhor. O que ele respondeu? Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Jó foi totalmente humilhado, ele foi esmagado pelo peso da grandeza de Deus e tudo o que ele podia fazer agora, diante desta confrontação, era o quê? Arrepender-se, reconhecer a sua insignificância, arrepender-se da sua insolência. Agora, chama a atenção que Jó, ele não obteve aí resposta aos seus questionamentos. Deus não respondeu às perguntas que Jó lhe fez. Ele nunca soube o porquê dos seus sofrimentos. Mas quando Deus lhe mostrou a sua grandeza, ele ficou em silêncio. Ele se ajoelhou. Ele se prostrou, ele viu Deus como o soberano Criador. Jó tinha sido presunçoso, ele tinha alegado que o Senhor tinha sido injusto com ele. E em certo momento Jó até sentiu ódio pelo Senhor. Mas o Senhor mostrou a sua grandeza, mostrou a sua majestade, mostrou a sua soberania, mostrou a sua independência como Deus todo-poderoso que Ele realmente é. Irmãos, quando nós contemplamos o mundo natural, quando nós consideramos o mar, o amanhecer, as constelações, a vida dos animais, todo este universo, então nós devemos nos sentir como Jó. Como? Ignorantes, impotentes, indignos. Todo o universo é um grande mistério. E tudo o que a ciência já descobriu ou pode nos explicar é muito pouco diante da imensidão, diante da vastidão do universo. A respeito disso, John Piper disse o seguinte, abre aspas, os avanços científicos dos últimos 200 anos são como pequenos baldes de água salgada lançados do oceano da sabedoria de Deus e despejados num buraco na praia, enquanto a maré está subindo. Deus é Deus. Ele é o soberano Criador. Agora, eu e você, imagino, nós ficamos muito admirados com o avanço das ciências, da tecnologia. Agora, né, a inteligência artificial é a grande sensação do momento. Mas parece que nós não ficamos assim tão impressionados com Deus, com os inúmeros mistérios e maravilhas que são governados por Deus em sua providência. Irmãos, existem milhões de coisas que acontecem no mundo diariamente. E nós nem conhecemos nem mesmo o básico, mas Deus conhece tudo. Ele tem um conhecimento perfeito de cada coisa que existe neste universo. Nós somos criaturas finitas, pecaminosas,
nós não temos sabedoria para governar este universo. E talvez nós sejamos ignorantes quanto a 99,99% de todos os processos que envolvem este universo. Mas ainda assim o homem pensa que ele pode aconselhar a Deus, que ele pode administrar o mundo, para que o mundo seja mais justo, para que ele seja melhor para a humanidade. As palavras finais de Jó são uma confissão da natureza absoluta da providência divina. Ela é uma providência todo abrangente da parte de Deus. E Jó disse o seguinte, Jó 42, 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E então Jó se arrepende. E no versículo 6, 42, 6, Jó diz o seguinte: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então, depois de Deus ter falado com Jó, confrontado a Jó, o que veio ao coração de Jó? Arrependimento. Jó tinha colocado Deus no banco dos réus. Ele tinha feito uma série de perguntas a Deus. Ele queria respostas de Deus. Ele se achava no direito de ter as suas queixas respondidas. Ele tinha acusado a Deus de erros. Para Jó, Deus tinha falhado com ele. Deus tinha sido injusto. Mas quando ele viu a soberania de Deus, quando ele viu a providência divina, ele se sentiu completamente humilhado. Quando Deus falou com ele, ele se arrependeu. E assim deve ser conosco. Deus fala conosco diariamente através da sua palavra. Quando Deus fala comigo e com você, qual é a sua atitude para com o falar de Deus? Como a palavra de Deus chega ao seu coração? Ela humilha você? Ela leva você a olhar para o Senhor com mais temor, com mais reverência, com mais respeito? Ela leva você a concordar com o Senhor que Ele é perfeitamente justo e bom. Eu e você somos pecadores, miseráveis, e precisamos da graça de Deus a cada momento. Jó tinha falado de coisas que ele não entendia. Ele mesmo fala aí no final do capítulo 42, eram coisas maravilhosas demais para ele. Eram coisas grandiosas, eram coisas insondáveis, eram coisas que ele não conhecia. Mas em meio ao seu drama, ele achou que ele podia chamar Deus para uma conversa e explicar para o Senhor como que as coisas deveriam ser. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Porém, o mais importante é perceber que o arrependimento de Jó aconteceu quando ele ainda estava doente, quando ele ainda continuava sem filhos, quando ainda ele estava sem as suas posses. Foi aí que aconteceu o arrependimento, não foi depois, quando Deus mudou a sorte de Jó. Deus ainda não havia mudado nada do lado de fora, mas Deus estava mudando o coração de Jó. E Jó, ele estava sendo quebrantado, ele estava sendo humilhado, ele estava ali diante da palavra de Deus, sendo confrontado no seu pecado. Então Jó expressou um profundo arrependimento. Ele não tinha aceitado a vontade de Deus,
ele questionou a vontade de Deus com perguntas e com queixas ignorantes. Agora, também eu preciso dizer para vocês, e eu creio que vocês sabem disso, a humilhação de Jó não o levou para uma vida de miséria. No Novo Testamento, lá na carta de Tiago, existe uma nota de conforto para todos nós em relação à experiência aqui de Jó. Deixa marcado aí Jó, Tiago capítulo 5, versículo 11. Tiago 5, 11. E Tiago escreve o seguinte: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Deus foi cheio de compaixão e de misericórdia para Jó. Ele poderia ter feito assim e Jó teria se desintegrado. Mas Deus mostrou compaixão. A providência divina, agora percebam isso é o mais fantástico em toda essa experiência de Jó. A providência divina em relação a Jó foi de torná-lo bem-aventurado. O último estado de Jó foi mais abençoado que o primeiro. Jó reconheceu isso, Jó experimentou isso, e na forma de Deus lidar, de Deus tratar, de Deus restaurar Jó, a providência divina envolveu toda a experiência de Jó. Toda a experiência de Jó, desde o início até o final, estava coberta pela providência divina. E o objetivo de Deus era tornar Jó mais bem-aventurado no seu estado final do que no seu estado inicial. Agora, se você ler os capítulos iniciais do livro de Jó, você vai ver que o mundo natural ele foi usado para devastar a vida, a família e a saúde de Jó. Mas nos capítulos finais, nós vemos Deus mostrando o seu governo divino sobre o mundo natural. Essa aula de Deus aqui trouxe Jó para o seu despertamento final. Por exemplo, volte agora para o capítulo 1 do livro de Jó. Capítulo 1, versículo 19. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora, o que nós temos aqui? Um vento muito forte veio do deserto. Foi um vento oriental. Mas nós já vimos que Deus governa sobre os ventos. Não governa? Deus governa sobre os ventos. Mas aqui nós temos um vento que veio do deserto, que destruiu a casa onde estavam os filhos de Jó, se banqueteando. Alguém sobrou? Só aquele que veio trazer a notícia. Mas nós sabemos que Deus governa sobre os ventos. Mas neste caso aqui, este vento, ele foi usado por Satanás. Só que Satanás, ele precisou pedir permissão para usar o vento a fim de provar a Jó. Satanás precisou pedir autorização de Deus para usar os ventos nos testes que ele aplicaria a Jó. Os ventos saíram de seus depósitos para afligir a Jó, mas Deus precisou autorizar isso.
Os ventos saíram de seus depósitos somente quando foi dada a autorização da sala de situação do trono de Deus. Satanás não deu ordem ao vento, e então o vento lhe obedeceu. Satanás pediu a Deus, e Deus autorizou. Jó 2:7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó ele foi atingido por tumores, ele ficou tomado de feridas da cabeça aos pés. Ele foi atacado diretamente por Satanás. E este parece ser o único caso nas Escrituras. Normalmente Satanás, ele usa os demônios para causarem problemas físicos nas pessoas, mas aqui nós vemos uma ação direta de Satanás. Ele saiu da presença de Deus para afligir Jó. No entanto, quanto a isso, Satanás precisou de permissão de Deus. E Deus ainda impôs limites. Ele podia atacar o corpo de Jó, mas o que ele não podia fazer? Ele não podia tirar a vida de Jó. Estava vedado. Ele não tinha autorização da sala do trono. Por isso que Jó tentou morrer quando ele estava assim no fim dos seus sofrimentos. Ele não podia morrer, não tinha autorização divina para a sua morte. Satanás não podia tirar a vida de Jó. Ele podia atacar a saúde de Jó, mas ele não tinha permissão para matar a Jó. A vontade permissiva de Deus operou para a realização dos propósitos divinos que o próprio Jó não teve conhecimento. Mas no final da história, Deus usa o mundo natural para silenciar a boca culposa e blasfema de Jó. Deus usou o mundo natural para abrir os olhos de Jó. Jó viu o governo providencial de Deus. Ele viu as incontáveis maravilhas governadas por Deus, e essas coisas o levaram ao arrependimento e à bênção. Jó 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então, se o ensino sobre o governo providencial de Deus no mundo natural trouxe arrependimento e bênção a Jó, como resultado daquela aula prática de Deus com Jó, não seriam esses os efeitos que a providência divina deveria surtir em nossos corações também? Arrependimento e bem-aventurança? Nós estamos terminando essa exposição aqui sobre a providência divina no mundo natural. E nesse encerramento aqui, nós vemos a presença deste personagem aí, Satanás. Será que Satanás tem algum tipo de controle sobre o mundo natural? Se Satanás pode agir em processos físicos que causam doenças, se os ventos podem estar a serviço de Satanás, como no caso das mortes dos filhos de Jó, se Satanás pode usar o mundo natural para nos trazer grande dor, onde está a providência de Deus em relação a tudo isso? Nós sabemos que a providência de Deus sobre o mundo natural é onipresente e ela é todo abrangente, ela é completa. Neste caso, como é que opera a vontade de Satanás e de seus demônios em relação à providência divina?
Você gostaria de saber sobre isso? Venha no próximo domingo. Nós vamos continuar esse assunto nos próximos sermões e nós vamos começar a ver agora a providência divina em relação a Satanás e seus demônios. Peço que você curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, por termos a oportunidade de abrir a tua santa palavra, meditar nela, sermos confrontados, Senhor, pela tua palavra. E sempre que a tua palavra nos confronta, Senhor, ela produz em nós arrependimento, ela produz em nós uma compreensão mais adequada, Senhor, da tua grandeza, da soberania, do teu poder. Ela também nos fortalece, ela também nos anima, ela também nos perturba, Senhor, quando nós estamos conformados. Sobretudo, Senhor, a tua palavra nos ajuda a entender melhor a respeito da tua pessoa e do teu caráter. E, Senhor, olhando para todos esses textos e em especial para a experiência de Jó, nós não julgamos a Jó, Senhor, porque nós somos como Jó. Muitas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor, nós achamos injustas as suas direções para a nossa vida, nós não concordamos, Senhor, muitas vezes com a tua vontade, nós protestamos, nós achamos que o Senhor está errado, que as coisas não deveriam ser dessa forma. E muitas vezes, Senhor, na nossa arrogância e insolência, nós exigimos do Senhor que preste contas a nós. Então Jó não está sozinho, Senhor, nessa caminhada, porque muitas vezes esta tem sido a nossa experiência. Mas o Senhor teve misericórdia e compaixão de Jó, o Senhor falou com ele, o Senhor mostrou a sua grande soberania e seu imenso poder. E Jó ficou calado, em silêncio, mudo, ele não tinha mais o que dizer, arrependido, humilhado, envergonhado. E assim nós queremos nos sentir, Senhor, quando somos expostos à tua palavra, quando ela encontra o orgulho no nosso coração, a soberba, quando ela encontra, Senhor, a indiferença do nosso coração para com a tua pessoa, falta de reverência, de temor, de respeito. E, Senhor, nessa noite, ao ouvirmos sobre a experiência de Jó, sobre a paciência de Jó, e sobre também o seu arrependimento, nós pedimos que o Senhor produza tudo isso também nas nossas vidas e na nossa experiência. Nós queremos, Senhor, ter uma consciência mais abrangente acerca da tua providência, porque ela é toda abrangente, ela nos envolve, Senhor. Todos os teus planos, Senhor, não podem ser frustrados. E todos os teus decretos e determinações a nosso respeito, Senhor, eles haverão de se cumprir, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias a caminharmos, olhando para o Senhor, buscando compreender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, e nos alegrando, Senhor, naquilo que o Senhor faz, mesmo que muitas vezes nós não compreendamos, mas que nós possamos nos alegrar, confiando nos teus propósitos benevolentes e todo amoroso que o Senhor tem para com seus filhos. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus.